Entre paixão e gols, Leônidas da Silva, o diamante negro que vestiu a Cruz de Malta, 1931-1934. Ele inventou a bicicleta. Ele foi o primeiro grande craque negro do futebol mundial. Ele marcou mais de 400 gols na carreira. E durante parte de sua vida, ele vestiu a Cruz de Malta no peito. O nome dele era Leônidas da Silva, mas o mundo conhecia como Diamante Negro. E a passagem dele pelo Vasco foi uma das páginas mais brilhantes da história de São Januário. Mas o que poucos sabem é que a relação de Leônidas com o Vasco teve altos e baixos dramáticos. Momentos de glória, momentos de conflito. E uma despedida que deixou marcas profundas. Fica comigo até o final, porque essa história vai te surpreender. Você vai conhecer um lado de Leônidas que poucos conhecem. E aí, torcedor vascaíno? Seja bem-vindo ao Vasco Vintage, o canal que resgata as joias mais preciosas da história do nosso gigante da colina. Hoje vamos falar de um jogador especial. Um jogador que transcendeu o Vasco. Um jogador que transcendeu o Brasil. Um jogador que mudou a história do futebol mundial. Mas antes de começar, já sabe, né? Se você ainda não é inscrito, clica agora no botão de se inscrever e ativa o sininho. E se você já é inscrito, deixa aquele like maroto para ajudar o canal. Vamos nessa! Vamos conhecer a história de Leônidas da Silva, o diamante negro que brilhou em São Januário. Leônidas da Silva nasceu em 6 de setembro de 1913, no Rio de Janeiro. Filho de uma família humilde, Leônidas cresceu jogando bola nas ruas da cidade. Desde cedo, mostrou um talento fora do comum. Mas não era apenas talento, era criatividade, era ousadia, era a capacidade de fazer coisas que ninguém nunca tinha visto antes. Leônidas não se contentava em jogar futebol como os outros jogavam. Ele queria inventar, ele queria criar, ele queria revolucionar. E foi assim que nasceu a bicicleta. Sim, você ouviu certo. Leônidas da Silva é o inventor da bicicleta no futebol. Aquele movimento acrobático que até hoje encanta torcedores do mundo inteiro foi criado por um brasileiro, por um carioca, por um jogador que vestiu a camisa do Vasco. Antes de chegar ao Vasco, Leônidas já havia passado por outros clubes cariocas. Começou no Sírio e Líbano, passou pelo Bom Sucesso, chamou a atenção do Peñarol do Uruguai, onde jogou brevemente. Mas foi em São Januário que Leônidas encontrou um palco à altura de seu talento. O Vasco da Gama era o clube perfeito para Leônidas. Era o clube que havia enfrentado o racismo de frente em 1923. Era o clube que abria suas portas para jogadores negros quando outros fechavam. Era o clube que valorizava o talento acima de qualquer preconceito. Quando Leônidas vestiu a Cruz de Malta pela primeira vez, quando ele entrou em campo em São Januário sob os aplausos da torcida, uma nova era começou. O diamante negro havia encontrado seu trono. No Vasco, Leônidas foi devastador. Gols, muitos gols. Gols de todos os tipos. De cabeça, de pé direito, de pé esquerdo, de bicicleta. Leônidas não tinha um pé bom e um pé ruim. Leônidas tinha 2 pés geniais. E ele usava os 2 com a mesma maestria. A torcida de São Januário rapidamente se apaixonou. Como não se apaixonar? Leônidas era espetáculo puro. Cada vez que ele pegava na bola, algo mágico acontecia. Dribles desconcertantes, fintas que deixavam os zagueiros no chão, chutes certeiros que não davam chance para os goleiros. Leônidas era o show, e São Januário era seu palco favorito. Com Leônidas, o Vasco conquistou títulos importantes, campeonatos cariocas que entraram para a história, goleadas que são lembradas até hoje, partidas épicas que os mais velhos ainda contam para os mais novos. Leônidas tinha um estilo único de jogar. Ele não era apenas um finalizador. Leônidas era um artista completo. Driblava com elegância, passava com precisão, finalizava com categoria e, quando necessário, inventava jogadas que ninguém havia visto antes. A bicicleta de Leônidas se tornou sua marca registrada. Sempre que ele executava aquele movimento acrobático, o estádio inteiro vibrava. Era um momento de pura magia, um instante em que o tempo parecia parar. E quando a bola entrava no gol,
A explosão de alegria era ensurdecedora. Os jornais cariocas escreviam verdadeiras odes a Leônidas. Comparavam-no com os maiores jogadores da época. Diziam que ele tinha o dom de fazer o impossível parecer fácil. E não era exagero. Leônidas realmente tinha algo especial. Uma combinação rara de técnica, criatividade e coragem que poucos jogadores possuíam. Ele não tinha medo de arriscar, não tinha medo de tentar jogadas difíceis. E essa ousadia encantava a torcida. Em São Januário, as tardes de domingo eram dias de peregrinação quando Leônidas jogava. Torcedores vinham de todos os cantos do Rio de Janeiro. Queriam testemunhar a magia do diamante negro. Queriam ver com os próprios olhos as jogadas que depois seriam comentadas durante a semana inteira. Mas a maior glória de Leônidas não foi com a camisa do Vasco. Foi com a camisa amarela da seleção brasileira. Copa do Mundo de 1938, França. O Brasil levava uma seleção forte e o principal nome era Leônidas da Silva. O Diamante Negro chegou na França como uma das estrelas do torneio e não decepcionou. Na primeira fase, Leônidas brilhou, marcou gols espetaculares, driblou adversários como se fossem cones, encantou o público francês. O jogo mais memorável foi contra a Polônia, Brasil 6, Polônia 5. Uma partida histórica, e Leônidas marcou 4 gols, incluindo um de pés descalços. Sim, você ouviu certo. A bola estava pesada por causa da chuva, e Leônidas, com sua criatividade, tirou as chuteiras e jogou descalço. Era permitido na época, e Leônidas aproveitou para fazer mais um gol. O mundo inteiro falava do brasileiro que jogava descalço e fazia gols de bicicleta. Leônidas se tornou uma celebridade internacional. Era capa de jornais na Europa inteira, e quando voltou ao Brasil, voltou como herói. Torcedor, agora eu preciso falar de algo muito importante. Você sabia que o Vasco Vintage está com uma rifa exclusiva rolando? Isso mesmo. É uma oportunidade incrível de você concorrer a prêmios especiais e ainda ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre a história do Vasco. O link está aqui na descrição. Não perde tempo, corre lá e garante seu número. São poucas vagas e a rifa pode encerrar a qualquer momento. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos esse trabalho. Depois volta aqui que a história do Diamante Negro continua. Mas nem tudo foram flores na relação entre Leônidas e o Vasco. O futebol daquela época era marcado por conflitos, brigas por salários, disputas políticas, jogadores que eram tratados como mercadorias, e Leônidas, com seu temperamento forte, não aceitava ser desrespeitado. Houve momentos de tensão com a diretoria do Vasco, negociações difíceis, ameaças de saída, e, eventualmente, Leônidas deixou o Vasco. Foi para o Flamengo, depois para o São Paulo, onde viveu outra fase gloriosa de sua carreira. A saída de Leônidas do Vasco deixou muitos torcedores tristes. Era como perder uma joia preciosa. Era como ver o Diamante Negro brilhar em outro lugar. Mas isso não apaga o que Leônidas construiu em São Januário. Os gols que ele marcou, os títulos que ele conquistou, a alegria que ele proporcionou. Isso é eterno. A passagem de Leônidas pelo Vasco pode ter sido breve, mas foi intensa, foi marcante. Foi histórica. E mesmo tendo jogado em outros grandes clubes, Leônidas sempre teve um carinho especial pelo Vasco. O clube que lhe deu a oportunidade quando outros fechavam portas. O clube que valorizava o talento independente da cor da pele. O clube que foi sua casa em um dos momentos mais importantes de sua carreira. Leônidas da Silva morreu em 2004, aos 90 anos. Viveu o suficiente para ver o futebol brasileiro se transformar. Viveu o suficiente para ver novos craques surgirem. Viveu o suficiente para ser reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. Mas será que o Brasil realmente reconheceu Leônidas como deveria? Eu tenho minhas dúvidas. Leônidas inventou a bicicleta. Leônidas foi artilheiro de Copa do Mundo. Leônidas quebrou barreiras raciais. Leônidas foi um dos primeiros jogadores a virar celebridade no Brasil. E, mesmo assim, muitos jovens hoje não sabem quem ele foi. É por isso que vídeos como esse são importantes. É por isso que canais como o Vasco Vintage existem, para manter viva a memória dos gênios, para não deixar que o tempo apague a história. Cada vez que você vê um jogador fazendo uma bicicleta, lembre-se de Leônidas. Foi ele quem inventou. Foi ele quem mostrou ao mundo que o futebol pode ser arte. Foi ele quem provou que criatividade e ousadia valem mais que qualquer tática engessada. Leônidas foi revolucionário, foi pioneiro, foi visionário.
E, por um tempo precioso da história, ele foi vascaíno. Torcedor, se esse vídeo te tocou, compartilha com outros vascaínos. Manda no grupo do Vasco, posta nas redes sociais. Vamos fazer o nome de Leônidas ser lembrado pelas novas gerações. E não esquece, a rifa do canal está no ar, link na descrição. Participa e ajuda o Vasco Vintage a continuar esse trabalho de resgate histórico. Leônidas da Silva, o Diamante Negro, inventor da bicicleta, artilheiro da Copa de 38 e, por um tempo, craque do Vasco da Gama. Obrigado por assistir até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Uma vez Vasco, sempre Vasco.